Ok, Janaíne. Obrigado, Rafael. Colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento, do período da manhã, do dia 10 de maio de 2021. E o próximo item da pauta é o item 5 do contribuinte Instituto Nossa Senhora de Lourdes. Instituto Nossa Senhora de Lourdes, item 5 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. Esse item teve o início do julgamento em abril e saiu com vista. Eu vou ler o dispositivo registrado na ata de abril. Vista para o conselheiro Dene, para mim, né? O relator apresentou seu voto, dando provimento ao recurso. Acompanharam o relator os conselheiros Francisco, Gregório, Renata, Rafael, Luiz e Ana. Na sequência, houve pedido de vista. O conselheiro Dene não votou. Então, só eu não votei, pedi vista. Esse aqui é um caso em que o conselheiro relator, né, está cancelando o lançamento por decadência. Deixa eu abrir aqui, peraí. O conselheiro relator está votando por cancelar o lançamento por decadência. Essa decadência é uma decadência que não foi arguída pelo contribuinte, mas o relator identificou que realmente há decadência, teve antecipação de pagamento aqui em várias competências, e aí eu pedi vista do processo. Tinha aquela questão de um mês lá que a fiscalização lançou só terceiros e não tinha recolhimento. Aí o conselheiro mostrou lá o relatório de documentos apresentados, e existe lá um recolhimento que bate com o recolhimento de terceiros, só que está no campo da atualização monetária, não está no campo de terceiros. Aí eu pedi vista do processo para dar uma olhada. E aí é o seguinte, colegas, como é que eu vou votar aqui nesse processo? Eu vou votar assim, ó. Eu acompanho o relator, a maior parte do voto do relator eu acompanho, né, nessa história da decadência, mas eu não vou acolher a decadência em relação à competência 13 de 2000, tá? Questão não vou acompanhar. Vou manter o lançamento em relação só à competência 13 de 2000, né? E com relação à competência 10 de 2001, tá? Eu acompanho o relator com relação ao cancelamento do lançamento, competência 10 de 2001, que é a questão dos acréscimos legais, do DAO, né? Diferença de acréscimos legais, mas nessa competência 10 eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, né? E não por aquela questão de ser reflexo do principal, que o conselheiro fala ali e tal, né? Mas porque essa competência realmente restou atingida pela decadência, com base no artigo 150. Alguém gostaria de alterar o voto? Todo mundo acompanhou o relator está cancelando o lançamento por decadência. Alguém gostaria de alterar o voto? Não? Ninguém? Não, né? Então, vai ficar assim o resultado, colegas, para o item 5 da pauta. Item 5 da pauta do Instituto Nossa Senhora de Lourdes. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Viu, Márcio? Você colocou assim, essa decadência está sendo reconhecida de ofício, tá? E você consignou cancelando o provimento parcial ao recurso voluntário. Eu conversei com presidentes de outras turmas e me falaram que estão redigindo assim. Quando conhece de ofício a decadência, estão dando provimento ao recurso, tá? Eu tenho uma dificuldade de entender assim, sabe? Então, nesse voto, eu talvez vote diferente. Mas eu estou analisando essa questão, em que pese não concordar muito, mas se for um entendimento meio comum, pacífico, até para facilitar a Diaju na hora porque a Diaju, ela precisa ver no voto, pelo que eu sei,
se foi dado provimento, se não foi conhecido o recurso, se foi dado provimento parcial. Quando você reconhece de ofício e não diz se foi dado ou não provimento, parece que cria um conflito, talvez, lá nesse setor do CARF, na hora de registrar, de controlar a decisão, de encaminhar a decisão. Mas nesse caso aqui eu vou votar diferente de você com relação a essa história de provimento parcial, mas eu estou revendo a minha posição em relação a isso, daí talvez para os próximos eu altere, mas por enquanto eu vou votar assim. Uma correção, eu mudei, tá? É provimento só, eu não sei se eu votei parcial, é provimento, porque vai cancelar todo o lançamento. Mas assim, então, não é parcial, é provimento. Não, tá cancelando o lançamento, né? Tá, não, perfeito. Dar provimento. Eu falei parcial? Falei parcial, Então tá, é dar provimento ao recurso mesmo. Então, o dispositivo da decisão vai ficar assim, ó. Eu redigi dar provimento ao recurso, não sei de onde eu tirei parcial. Tá, então eu redigi assim, colegas. Item 5 da pauta do Instituto Nossa Senhora de Lourdes. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a ocorrência da decadência e cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Dene, que reconheceu parcialmente e de ofício, aqui eu vou colocar o de ofício, a ocorrência da decadência, uma vez que não alegada, reconhecido de ofício, vou repetir, que reconheceu parcialmente e de ofício a ocorrência da decadência, uma vez que não alegada no recurso, mantendo o lançamento em relação à competência 13 de 2000. Ponto. Quanto ao cancelamento do lançamento referente à competência 10 de 2001, o conselheiro Dene acompanhou o relator pelas conclusões. Tá certo? Então é o seu voto mesmo que vai ser mantido aqui, Márcio. Esse foi o item 5 da pauta. Vamos agora para o item 6 da pauta. O item 6, na verdade, são 2 itens. Itens 6 e 7, ambos da contribuinte Casa de Ensino Duque de Caxias, SC Limitada. Casa de Ensino Duque de Caxias, SC Limitada, itens 6 e 7, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, você vai fazer a leitura na ordem? Na ordem mesmo. 6. Perfeito. Colegas, item 6 da pauta. Francisco, pode iniciar a leitura. E, Francisco, puder fazer resumo do relatório, do voto, e só para aquelas questões assim que realmente são questões que pode dar alguma discussão. O que é tranquilo, pacífico na turma, você pode fazer um resumo e seguir adiante. Pode começar então, Luiz. Francisco. Nessa linha, eu vou ser bem fazer uma síntese breve. A atuação aqui, a parte patronal, a RAD e o destinado a terceiros, né? O motivo da atuação foi auxílio alimentação Pagnatura, que não atendeu às regras do PAT, que é uma matéria que tem ato declaratório, nós estamos vinculados, então não tem muito o que discutir. Tem um período que decaiu, então, como é prejudicial, eu enfrentei, é uma novidade também que eu enfrentei, que eu entendo que não tem. E, concluindo, eu dou provimento ao recurso. É uma matéria que não tem o que discutir, já tem a declaratória a partir da decisão do STJ. É como voto. Ok, Francisco, a questão aqui é o PAT, isso? É o PAT. Tudo aqui é auxílio alimentação? É só auxílio alimentação.
E o motivo que determina o lançamento foi o fato da empresa não estar escrita no PAT, né? Tá. E aí, por conta disso, você está dando provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Colegas, em relação ao item 6 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. É a questão envolvendo auxílio de alimentação fornecido sem inscrição da empresa no PAT. Questão bem tranquila. Márcio, como você vota? Relator. Gregório? Acompanha. Luiz? Luiz? Relator. Renata? Acompanhe. Rafael? Acompanho. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 6 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Isso foi alegado no recurso, né? Essa questão... Bem, é parte, né? Só isso. Não tem como não alegar, né? O item 7 da pauta é a mesma questão, Francisco? Não. Não. Essa é diferente. Perfeito. Colegas, item 7 da pauta da contribuinte Casa de Ensino Duque de Caxias C Limitada. Item 7. Pode iniciar a leitura, Francisco. Aqui é CFL 38 por descumprimento da obrigação acessória de apresentar livros e documentos após regulamento intimado. Aí aqui o auto de infração e a impugnação, o relatório, eu transcrevo aqui o da decisão de origem, onde o julgador de origem resumiu. O recurso, o julgador de origem entendeu procedente o lançamento. No recurso de ofício, o contribuinte nada acrescenta em relação ao que foi apresentado na impugnação, e aí eu admito o recurso, porque preenche os requisitos, e adota os fundamentos da decisão de origem, amparado no artigo 57 do RICAF. Aí aqui eu transcrevo a decisão de origem, eu destaquei aqui os pontos que eu acho mais relevantes para a gente conhecer, e aí eu vou pincelar aqui aqueles que eu entendo mais relevantes. A situação fática relatada no presente auto de infração constitui infração, daí ele está fundamentando aqui a autuação, descabe falar em relevação, vez que não houve a correção da falta que deu ensejo à autuação. Em que pese o preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação, tal correção representa condição indispensável à concessão do pretendido benefício da relevação nos termos do artigo 291, parágrafo 1º do RPS, não havendo nos autos qualquer indicativo de que a empresa autuada tenha cumprido com esse requisito. Destaco aqui que representa entendimento predominante nesta esfera administrativa a possibilidade de correção da falta mediante a apresentação de documento no prazo previsto no caput do artigo 291. A retificação da GFIP, arguída pela empresa na impugnação apresentada, não caracteriza a correção da falta que ensejou na lavratura do presente auto de infração, representada, no caso, o exame por deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212. Sequenciando, oportuno esclarecer que o valor da multa aplicada não corresponde àquele originalmente previsto no 283.2 do RPS, a correção, a atualização, né? E aí eu vou acompanhando a conclusão aqui do julgador de origem. Como o presente auto de infração refere-se à infração ocorrida em 22 de 6 de 2007, posteriormente ao período do débito lançado na NFLD 35.797.4875, incluído como motivo fático da autuação a não apresentação de documentos referentes ao período que excede o da citada NFLD, viável seu julgamento desde logo nos termos do presente voto, vez que
quantidade de documentos que não foram, vezes que a quantidade de documentos que não foram apresentados à fiscalização não interfere no valor da multa aplicada, sendo mesmo fixo. O contribuinte faz algumas alegações lá, né? Mas a multa é fixa. Ante o exposto, nega o provimento ao recurso. É como voto. Ok, Francisco. Colegas. Para o item 7, tem um microfone ligado. É o meu, deixa eu desligar o meu. Tá. Para o item 7 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É multa por instrumento de obrigação acessória, né, deixar de apresentar lá os documentos solicitados. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Relator, Gregório? Acompanha. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 7 da pauta, da contribuinte Casa de Ensino Duque de Caxias S.A. Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para 2 itens da pauta do mesmo contribuinte, que é o município de Araci. Município de Araci, itens 8 e 9 da pauta, de relatoria do conselheiro Gregório. Você vai fazer a leitura dos votos na ordem da pauta, Gregório? Vamos começar pelo 9, presidente. Pelo 9? Então tá, colegas, item 9 da pauta, município de Araci. Pode começar a leitura, Gregório. Então, só para esclarecer, o item 9 trata-se de glosa de compensação e o item 8 é multa por compensação indevida. É uma decorrência do item 9, né? Aqui no relatório eu destaquei o mais importante para o entendimento do caso. Trata-se de processo administrativo formalizado em decorrência de compensações consideradas indevidas de contribuições previdenciárias informadas em GFIP, e aí os valores e períodos objeto do processo. Noticia a informação fiscal que o ente público não atendeu ao termo de intimação, já que não apresentou comprovantes, documentos e ou justificativas ao solicitado. A fiscalização constatou que, em setembro de 2018, o município enviou o GFIP retificadoras, excluindo as compensações para o período objeto do procedimento fiscal. Então, ele apresentou o GFIP original, informando compensação, e aí, iniciado o procedimento fiscal, ele não atendeu a fiscalização e enviou o GFIP retificadora, excluindo as compensações anteriormente informadas. Em decorrência deste fato, a fiscalização considerou para análise as GFIPs com status exportada, enviadas antes do início da ação fiscal, contendo a compensação realizada pelo órgão público. Constatou ainda a fiscalização que não houve pagamento a maior, os quais poderiam ser considerados indevidos. Os valores, quando recolhidos, em geral, não quitam sequer a parte descontada do segurado. No tocante às competências aí citadas, não constam recolhimentos, o que caracteriza, em tese, crime de apropriação indébita previdenciária. Consiga na auditoria, mesmo que o ente público comprove seu direito creditório, os valores a serem utilizados representariam provavelmente totais inferiores aos compensados, em razão de montante vultoso solicitado. A auditoria notificante concluiu que os créditos do município seriam inexistentes por ser recorrente à prática de enviar GFIP com informação de compensação, com posterior envio de GFIP retificadora em períodos anteriores e posteriores ao fiscalizado, excluindo integralmente as compensações. Por todo exposto, conseguindo a fiscalização que não demonstrou que o notificado não observou a legislação que trata de compensação de contribuições previdenciárias, porque, de acordo com o disposto no artigo 89 da Lei 8.212, somente poderá ser compensada a contribuição para a Seguridade Social na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, não comprovados pelo município. Pelo contrário, o fato de envio de GFIP retificadora com a exclusão integral das compensações em data posterior ao início do procedimento fiscal reforça a admissibilidade por parte do sujeito passivo da não existência dos créditos pleiteados a título de compensação. E aí vem a apresentação de impugnação.
foi julgado improcedente pela DRJ, e aí, em sede de recurso, ele aduz uma série de teses que eu vou apreciar no voto agora. O recurso voluntário é tempestivo, entretanto, não deve ser integralmente conhecido pelas razões a seguir expostas. Eu destaco, das matérias não conhecidas. Analisando o recurso voluntário apresentado, verifica-se que a contribuinte apresentou fundamentos e argumentos não deduzidos em sede de manifestação de conformidade. É o que se infere depois da análise da tabela resumo abaixo. Então, eu trouxe uma tabela nomeando os pontos de defesa do contribuinte comparativa impugnação versus recurso voluntário. Vocês podem verificar, por exemplo, que em sede preliminar ele aduziu uma série de questões que não foram aduzidas em sede de recurso voluntário, e da mesma forma também em relação ao mérito, ele trouxe pontos não abrangidos pela impugnação. E aí, como se vê, a exceção da alegação de nulidade por ausência de intimação de advogado devidamente constituído, a qual decorre do julgamento de primeira instância, que ele traz essa alegação que o advogado não foi cientificado da decisão de primeira instância, tem-se que a contribuinte deduziu em sede de recurso voluntário argumentos de defesa não apresentados em sede de manifestação de conformidade. É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria preclusa em razão de sua não exposição à primeira instância administrativa, não tendo sido examinado por autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o contraditório do dano com a defesa. E aí eu trago a fundamentação para, ao final, concluir neste aspecto com eixo do recurso em relação às seguintes matérias. E aí eu destaco em sede preliminar as matérias que eu estou conhecendo e em sede de recurso voluntário as matérias que eu também estou conhecendo. Das matérias conhecidas, inicialmente destaca-se que, conforme sinalizado pelo órgão julgador de primeira instância, a contribuinte interpôs defesa nos presentes autos, que é a glose de compensação, e também no outro processo que trata da multa isolada por compensação indevida, contendo os mesmos fatos e fundamentos. Então, foi uma impugnação idêntica que ela apresentou aqui e apresentou lá, e traz matérias comuns aos dois processos, quer dizer, comum não, matérias que só tratam desse processo, matérias que tratam do outro processo, ela trouxe na mesma peça de defesa. Dessa forma, considerando que a DRJ, quando o julgamento de primeira instância, avançou na análise das matérias, tanto no tocante à glose de compensação quanto à aplicação da multa isolada, assim também o faremos nesta oportunidade, com vistas a evitar, inclusive, eventual alegação de cesseamento de defesa ou de reforma de impérios. A rigor seria matéria para não ser conhecida, né? O que é defesa referente à aplicação da multa por compensação indevida não deveria ser conhecida aqui, mas como a DRJ conheceu e ele reiterou os argumentos em sede de recurso voluntário, então eu também estou conhecendo. Feito esse esclarecimento inicial, considerando que as matérias conhecidas deduzidas em sede de recurso voluntário em nada diferente daquelas apresentadas na manifestação de conformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância, em consonância com o entendimento perfilhado por este relator, em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do Regimento Interno do CAF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor neste particular. E aí a transcrição do acordo do DRJ, que por certo já é de conhecimento do contribuinte, o fato de ele ter apresentado de efeito retificador após o início do procedimento fiscal, excluindo as compensações anteriormente informadas, milito, no meu entendimento, em desfavor do próprio contribuinte, e ao final eu também vou adicionalmente aos fundamentos supra-reproduzidos, ora adotados como razões de decidir, em relação especificamente à alegação de nulidade por falta de intimação do patrão do contribuinte, aqui aquela questão que ele falou que o patrão não tinha sido intimado, isso aqui é matéria de objeto de súmula do CAF. Não disposto, concluo o voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo das matérias destacadas no voto supra e na parte conhecida a negar-lhe provimento. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, o conselheiro relator está, então, conhecendo parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida está negando o provimento. Esse é o item 9 da pauta. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Relator. Luiz?
Luiz? Renata? Então, eu acho só que com relação a esses dois pontos, com relação às nulidades que ele trouxe no recurso voluntário, eles deveriam ter sido conhecidos, porque afinal de contas, nulidade é matéria de ordem pública, e elas podem ser alegadas em qualquer tempo e grau na jurisdição. Então, o fato dele não ter alegado impugnação não implica preclusão para que ele alegue em recurso voluntário, que inclusive a gente poderia reconhecer de ofício. Então, eu só divido nesse ponto que eu acho que essas matérias deveriam ter sido conhecidas. Tá. Mas... Não, perfeito. Então, vamos fazer assim, colegas. Vamos votar primeiro o conhecimento do recurso, tá? Tá, Gregório? Conhecimento do recurso. Aí, passando o conhecimento do recurso, a gente vai para o mérito daí. O conselheiro relator, então, está conhecendo parcialmente do recurso voluntário e ele relaciona ali no recurso as matérias que ele está conhecendo. Inclusive, Gregório, no início do seu voto, não sei se talvez isso importe de repente fazer talvez um ajustezinho depois, no início ali você fala assim, ó, você diz assim, ó, logo após a tabela que você faz, né, você diz assim, ó, como se vê a exceção da alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado, tem-se que a contribuinte aduziu em sede de recurso argumentos de defesa não apresentados em sede de manifestação. Então, lendo apenas esse parágrafo, dá a impressão que apenas o que você estaria conhecendo seria essa nulidade por ausência de intimação, né? E o restante você não estaria conhecendo, né? Basicamente é isso, mas tem umas alegações que você conhece, porque mesmo que não tenha sido alegado, a DRJ tratou delas. É isso? É isso mesmo? O que você está conhecendo, além dessa nulidade por ausência de intimação, são questões que a DRJ tratou, isso? Ah, tá. Como colocar isso no dispositivo, vou ter que ver depois com calma para... Vou deixar até aberto redigir o que vai ser conhecido e o que não vai ser conhecido, porque meio complexo falar. Eu já até marquei aqui na minuta, eu vou excluir essa parte aí, a exceção da alegação, porque essa é uma alegação que ele não trouxe na impugnação, na manifestação de conformidade. Ele trouxe no recurso voluntário. Ele fala assim, o patrono não foi cientificado da decisão de primeira instância. Então, essa é uma alegação que só caberia fazer realmente agora. Então, ele alegou 9 matérias que não foram aduzidas na impugnação, na manifestação de conformidade. Só que dessas 9, eu só estou conhecendo dessa, porque essa caberia fazer só agora realmente de fato. As outras 8, eu não estou conhecendo. E a intimação aqui é da decisão de primeira instância, é isso? Da decisão de primeira instância. Aí é que lá no final eu complemento e trago o enunciado do Sumo CAF 110, dizendo que a intimação não é do patrono, é para o contribuinte. Mas eu vou excluir essa parte, a exceção, eu só vou botar como se vê a contribuinte deduziu em sede de recurso voluntário, argumentos, porque lá no final eu vou especificar o que é que eu estou conhecendo mesmo, para não criar dúvida. Tá certo. Colegas, então, considero o relator, então, está conhecendo então, parcialmente do recurso voluntário, e é isso aí, tá? O Márcio, então, acompanhou o relator. Peraí, eu iniciei já a votação do conhecimento? Não, né? Não? Então, vamos lá. Márcio, como você vota com relação ao conhecimento? Eu acompanho o relator, só fazer um parêntese, a gente tem que ter sempre cuidado de, simplesmente o fato do contribuinte mencionar que é uma questão de nulidade, não significa dizer que devemos apreciar tudo, tem que analisar o mérito da nulidade, não é qual... O contribuinte poderia muito bem travestir de mérito, travestir de nulidade uma questão de mérito, simplesmente para vê-la sendo discutida quando não apresentou no momento oportuno. Então, deveria-se analisar quais nulidades podem ser apreciadas, nulidade de ciência, por exemplo, nulidade em relação a aspectos constitutivos do lançamento, tudo bem, mas nulidade da apuração, do arbitramento, de outras matérias meritórias, elas não podem ser conhecidas de ofício. Nesse caso, eu acompanho o Gregório, eu acho que ele deve ter feito um cotejo do que é, de fato, nulidade processual e nulidade material, daquilo que poderia ser analisado em mérito, deveria ter sido invocado no momento oportuno.
Ok. Então, o conselheiro Márcio está acompanhando o relator. Luiz, com relação ao conhecimento, como você vota? Relator. Relator. Renata, com relação ao conhecimento. Eu continuo naquele ponto que eu disse, que nulidade eu acho que deveria ser vencido, porque afinal de contas nulidade pode ser ligada a qualquer momento. Ok, então eu considera. Nulidade, Você então diverte o relator comentar e rebater, ainda que seja para dizer que essa nulidade não se trata de nulidade. Tá. Então você, Renata, está conhecendo do recurso em maior extensão, né? Isso. Você não está conhecendo tudo, mas está conhecendo uma parcela maior das alegações recursáveis. Ok. Rafael, como você vota? Eu acompanho o Renato. Renata. Francisco, como você vota? Relator. Ana, como você vota? Eu acompanho a Renata. Eu vou acompanhar o relator. Então, no conhecimento do recurso, a turma conheceu, nos termos do voto do relator, por maioria, tá? Vencidas as conselheiras Renata, Ana, Rafael, você acompanhou Acompanhei a Renata, vencidos os conselheiros. Tá, então vencidos os conselheiros. O Rafael, Renata e a Ana, tá bom? Que conheceram do recurso em maior extensão, né? Ok, agora no mérito, gente. No mérito, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, tá? Negar provimento. Márcio, como você vota? Relator. Gregório é o voto. Luiz, como você vota? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, para o item 9 da pauta, só um instantinho. Tá. Colegas, essa parte que é conhecida, que não é conhecida, eu vou deixar em aberto aqui no voto, no dispositivo, para eu ver certinho depois o que foi conhecido, o que não foi, como redigir, porque de qualquer forma já foi decidido aqui que o conhecimento é parcial e na parte conhecida foi negado o provimento. Está decidido, não vai ser alterado. Só como redigir aqui que eu vou deixar para fazer depois, tá? Já está definido aqui o julgamento, a gente conclui o julgamento aqui, só que depois eu vejo certinho com o Gregório, com a Renata, o que está sendo conhecido, o que não está sendo conhecido, para colocar no dispositivo. Mas a decisão é essa. Então vai ficar assim, ó, para o item 9 da pauta do município de Araci, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações, aí eu vou dizer quais alegações, eu vou
vou dizer quais alegações estão sendo conhecidas ou quais alegações não estão sendo conhecidas, né, o que for menor, né, para colocar no dispositivo, né, e uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. É isso, né, Gregório, por inovação recursal, né? Vencidos os conselheiros Rafael, Renata e Ana, que conheceram do recurso em maior extensão. Aí eu vou dizer ali o que vocês estão conhecendo a mais, questões relacionadas à nulidade e tal, aí eu vou ver certinho e vou consignar isso no dispositivo. E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Ok? A parte conhecida por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Seriam esses dois itens da tabela do Greg na preliminar, o item 2 e 3. Estou anotando aqui num cantinho para depois colocar. Se você me fala se eu ficar fazendo uma... Eu já deixei anotadinho aqui. Então tá, colegas, esse foi o item 9 da pauta. Agora vamos fazer o item 8 da pauta, que é também do município de Araci e de relatoria do Gregório. Pode iniciar a leitura, Gregório. Então, esse aqui é a multa isolada por compensação indevida, decorrente do caso que a gente acabou de julgar. E como lá foi negado o provimento ao recurso voluntário, aqui também da mesma forma, lembrando que ele apresentou exatamente a mesma peça de defesa para os dois processos. Então, ele trata de matérias referentes a esse processo, trata de matérias referentes àquele outro processo, num único documento. Então, também estou conhecendo em parte do recurso voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Acaba que a decisão é a mesma. É a mesma, inclusive, nessa questão do conhecimento, né? O que não conhece, o que se conhece, e o voto, inclusive, seu, Renata, do Rafael e da Ana, é o mesmo, então, né? Então, colegas, eu vou replicar no item 9 da pauta, no item 8 da pauta, a mesma decisão do item 9. Alguém diverge? Não, né? Mesma decisão, mesmo caso, as mesmas alegações recursais. Aqui, só que aqui no item 8 é multa por discriminação acessória. Então, só fazer um parênteses, a gente deveria ver nessas situações que o contribuinte tem a obrigação principal e acessória de alguma obrigação principal e acessória. Ele defende-se da acessória usando o mesmo recurso da principal, até uma eventual possibilidade de discutir com o turma se isso, na verdade, é ausência de defesa. Porque ele apresentar os argumentos de defesa de uma outra obrigação para se defender de uma obrigação acessória, a meu ver, isso não é defesa. É falta pertinência também. Talvez quando a gente tiver um processo específico nessa matéria, sim, mas a gente desenvolver essa linha argumentativa, mas não é defesa, né? Ele E na verdade isso é a regra, né? Ele está cumprindo o prazo, né? Ele está cumprindo tabela, só. A regra dos recursos sobre essa. Tem lógica, Márcio, o que você está falando. É de se pensar a respeito. Colegas, vamos agora para o item 10 da pauta. Item 10... item 10 retirado. É verdade. Tem uma observação aqui. Retirada de pauta. Inclusive, nessa pauta, eu dei uma prioridade para os embargos. Se vocês olharem, nas partes iniciais da pauta, de todos os dias, eu coloquei os embargos. Aqui os embargos estão no item 10, porque tinham pedidos de acompanhamento, vista, mas os embargos estão numa posição mais próxima do início. Colegas, item 10 da pauta saiu de pauta por solicitação do patrono. Então, não vai ser julgado. Obrigado por alertar, Gregório. Os itens 11 e 12 são do Instituto Presbiteriano Gamon. Instituto Presbiteriano Gamon, itens 11 e 12, ambos de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, você vai fazer a leitura na ordem da pauta? Então, colegas, item 11 da pauta, Instituto Presbiteriano Gamon. Pode iniciar a leitura, Luiz. Vamos lá.
Foi-se de recurso voluntário em face de decisão de instância, o julgamento procedente à impugnação e manter o crédito tributário constituído mediante auto-infração tal. Confunde a contribuição sociais previdenciárias relativa à cota patronal e ao financiamento dos benefícios concedidos em grau de GILAT, conforme discriminado no relatório fiscal. De se observar que o lançamento a preço visa a prevenção de decadência, uma vez presente a discussão judicial acerca do tributo. A cientificada da decisão de primeira instância, a impugnante agora é recorrente, depois recurso voluntário, tempestivo. Estou considerando aqui a data da postagem, porque não vi o AR. Aduzindo em apertada síntese que as bolsas de estudos concedidas aos empregados e seus filhos não constituem parcela remuneratória indireta, e assim não deve compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, ainda que a ação declaratória ao fim e ao cabo, seja desfavorável, não se pode afirmar que no período objeto da autuação se cumpriu as exigências estabelecidas para o gozo da imunidade, e cumprir no período fiscalizado todas as exigências estabelecidas em lei, inclusive o disposto no inciso 2 do artigo 55 da Lei 82/12, e a fiscalização no pressuposto de que o diferimento do pedido de renovação do SEBAS nos alvos do processo administrativo tal informou oportuna a impossibilidade ad eterno de continuar sendo reconhecida como entidade beneficente da assistência social, imune às contribuições sociais, imune às, vou colocar um caso aqui, imune às contribuições sociais, que jamais perdeu a condição de imune isento, já gozado de imunidade em relação a contribuições sociais a cargo da empresa, muito antes da edição da Lei 82/12, motivo pelo qual foi exonerado de requerer benefício em razão do disposto do parágrafo 1º do artigo 55 daquele diploma, e que cabe ao fisco demonstrar que no período fiscalizado a recorrente não cumpriu os requisitos previstos em lei para o gozo da imunidade que ele confere o parágrafo 7º do artigo 195 da Carta Magna. Sem contrarrazões ao relatório. Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, não haver de se conhecer em virtude de existência de concomitância de instâncias judiciais administrativas, conforme discriminado a seguir. Preliminarmente, pende ressaltar que o substrato fático do lançamento em apreço encontra-se em discussão judicial nos termos da apelação civil, número tal, onde se discute a existência ou não de relação jurídico-tributária entre as partes, para obrigar a autora ao recolhimento das obrigações previdenciárias sobre a folha de pagamento de seus empregados, cota patronal, ou se a mesma entidade reconhecida como filantrópica pelo Conselho Nacional de Assistência Social se encontra isenta de tal contribuição, conforme informado no relatório do voto condutor do Justíssimo Desembargador Federal Carlos Olavo, que negou o provimento à apelação do INSS e a remessa oficial, acordado por unidade da turma em 19 de agosto de 2003. Na decisão de primeiro grau, o pedido foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo-se o direito da autora à isenção em relação exclusivamente à cota patronal das contribuições previdenciárias. Isso aqui, essa decisão de primeiro grau que eu estou falando, fica bem claro que é em relação na esfera judicial. Tá? Em sede de apreciação pela segunda instância, PRF1, estou decidido que a recorrente preencheu não só os requisitos previstos pela Lei 82/12, como aqueles de natureza doutrinária, conforme traz o dispositivo do voto condutor. Verbas, aí eu estou transcrevendo o que tem lá no voto condutor. Verifica-se assim que a instituição beneficente preencheu não só os requisitos previstos pela Lei 82/12, como aqueles de natureza doutrinária, já mencionados no início desses breves comentários. Em consulta ao sítio do TRF, primeira região fiscal, constata-se que a ação judicial em apreço ainda não transitou em julgado. Quer dizer, até essa data, né? Vou colocar até isso aqui. Até esta data, deixa eu ficar bem claro que é até esta data, a ação judicial em apreço não transitou em julgado, sendo que existe, entre os demais eventos processuais, a negativa de segmento recurso extraordinário, interposto pela Fazenda Nacional em 29 de novembro de 2009,
a interposição de agravio interno pela Fazenda Nacional em 5 de 10 de 2020 e a petição juntada em 16 de 10 de 2020. Do exposto, não obstante o posicionamento da RJ, quanto ao mérito da impugnação, apesar de ter reconhecido prejudicado o processo administrativo por concomitância de instância, bem assim as razões aduzidas no recurso voluntário, que se amparam em sua essência os mesmos argumentos aduzidos na ação declaratória, resta caracterizada, no meu entender, a existência de concomitância de instância judicial administrativa, que coincidentes os objetos, mesmo a causa do pedido e mesmo pedido, observando-se que a contribuição ao SAT, RAT e GIURAT, apurada no lançamento a preço, diz respeito também à cota patronal, artigo 22 caput, inciso 2 da Lei 3212. Com efeito, a causa do pedido reclusoritário reside na inutilidade da recorrente comunidade beneficente. Bem assim, o pedido trata-se, na verdade, de um recorte da proteção deduzida em juízo. Inexistência de relação jurídico-tributária em face de obrigações previdenciárias sob a folha de pagamento de seus empregados, cota patronal, com respeito no reconhecimento da recorrente como uma entidade filantrópica. Pelo Conselho Nacional da Assistência Social. Nesse contexto, qualquer pronunciamento administrativo acerca da procedência ou não do lançamento em tela, em razão dos argumentos trazidos em sede de recurso voluntário, hipótese aqui admitida só para argumentar, configurar-se evidente afronta ao que virá a ser decidido em caráter definitivo na esfera judicial, vez que nesta já se trava a discussão acerca da existência ou não de relação jurídico-tributária entre a recorrente e a Fazenda Nacional. Apta a legitimar ou não o lançamento de contribuições sociais previdenciárias, entre os quais as que foram objeto do AI, dedicadas 37.099.282.12, dígito 2, controlado por este processo. Assim, na espécie, caberá tão somente a aplicação a este litígio o provimento judicional do âmbito da ação declaratória tal, quando de seu trânsito julgado. Distancia-se, aplica-se a espécie o enunciado 1 de súmula caput, de natureza vinculante, aí eu transcrevo o enunciado, isto posto, voto por não conhecer o recurso voluntário. Ok. Colegas, Luiz, desliga o microfone para nós, para dar retorno. Por favor. Colegas, em relação ao item 11 da pauta, o conselheiro relator não está conhecendo do recurso voluntário por concomitância do processo administrativo com o processo judicial. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ao processo? Não? Não conhecimento do recurso por concomitância. Márcio, como você vota? Gregório? Acompanho. Renata? Não ouvi, Renata. Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Francisco? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 11 da pauta, ficará assim o resultado. Item 11, o contribuinte Instituto Presbiteriano Gamon. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto processo administrativo. É isso, né, Luiz? Colegas, agora o item 12 da pauta, também do Instituto Presbiteriano Gamon. Item 12 de relatoria também do conselheiro Luiz. Pode iniciar a leitura, Luiz. Presidente, esse item 12 é a mesma coisa, tá? É a mesma decisão. É a mesma decisão. No caso, deixa eu ver aqui qual é a diferença básica entre eles, né? Mas é a mesma decisão, tá? É a mesma decisão. Aqui nós estamos, sim, aqui o que muda é o tipo de contribuição. Lá era aquela GIURAT e aqui é a cota patronal dos segurados em contribuintes individuais. A argumentação é a mesma, porque é o mesmo contexto da relação jurídico-tributária, que foi estabelecida aí
essa norma individual e concreta, que foi o lançamento, né? Mas e tem todo o histórico, está dentro do bojo da mesma ação fiscal. Aí eu estou dando o mesmo campeamento por não conhecer o recurso voluntário. Ok, Luiz. Colegas, para o item 12 da pauta, o conselheiro relator está também não conhecendo o recurso voluntário por concomitância do processo administrativo com o processo judicial. Alguém diverge? Eu vou replicar... Este é um resultado que encontrei na web. Jurisprudência mineira. Deixa eu desligar aqui. Então, para o item 12 da pauta, colegas, eu vou replicar a mesma decisão do item 11, que é não conhecimento do recurso em razão da concomitância. Alguém diverge de eu replicar a mesma decisão? Não, né? Mesma situação, só muda a contribuição, as razões de decisão do relator são as mesmas, não conhecimento do recurso. Então, colegas, ninguém diverge. Para o item 12, eu vou aplicar a mesma decisão que nós acabamos de julgar em relação ao item 11. Então, para o item 12 ficar assim. Item 12 do Instituto Presbiteriano Gamon. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Esse foi o item 12. Nós temos agora 2 itens do mesmo contribuinte, que da contribuinte ONZ Transportes Limitada, ME. ONZ Transportes Limitada. Ou ONS, né? Não sei se é para ler ONS, mas é ONZ Transportes Limitada. Itens 13 e 14, ambos de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, você vai fazer... Os dois tratam de taxa Selic. Bem, você vai fazer na ordem a leitura? Vou fazer na ordem e o resultado, no meu entendimento, o resultado do 13 aplica-se também ao 14. Perfeito. Colegas, item 13 da pauta. Contribuinte ONZ Transportes Limitada, ME. Pode iniciar a leitura, Rafael. Autor-se de auto de infração, por meio do qual exige do contribuinte assim identificado a importância de R$ 99.721,08, consolidado em 21 de outubro de 2010. Consoante o relatório fiscal e o discriminativo de débito e fundamentos legais, foram lançadas contribuições devidas à Seguridade Social, apuradas na competência de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, correspondentes à parte da empresa incidente sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, e destinados ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, essas incidentes sobre a remuneração dos empregados. As bases de cálculo foram apuradas em folha de pagamento, item 3 do relatório fiscal. Ainda colhe-se do relatório fiscal que as contribuições ora exigidas decorreram da exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, por ato da Prefeitura Municipal de Criciúma, formalizado através do processo administrativo número tal, publicado em 26 de 11 de 2008, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2009. Devido à configuração, em tese do crime de sonegação de contribuições previdenciárias, foi emitida a representação fiscal para fins penais. Bom, apresentada a impugnação, tempestivamente, em julgamento, a DRJ de Florianópolis negou o provimento unanimemente. Julgou improcedente a impugnação. Aí eu reproduzo a emenda aqui. Intimada por edital folha 139, com fixação em 5 de 11 de 2014 e desafixação em 20 de 11 de 2014, a contribuinte depois recurso voluntário, folha 141 a 155 e documentos. Documentos, folha 156 a 253, em 13 de janeiro de 2014, no qual protestou pela reforma de decisão. Curiosamente, ao se deparar com as datas de intimação do acordo, tem-se que o recurso voluntário foi protocolizado antes mesmo da intimação, fosse pelo AR de folha 137 a 38, que retornou sem vencimento, fosse pelo edital, sem contra-razões ao relatório. Se vocês olharem, a situação é igual para os dois processos. O que acontece?
O edital foi fixado em 5 de novembro de 2014. Só que o relatório, o recurso voluntário, e os documentos foram protocolizados em janeiro de 2014, 10 meses antes, praticamente. Tá? Só que não havia sido juntado, não havia sido intimado, sabe-se lá como conseguiu o acordo, ele já juntou, fez o recurso voluntário. Tá? Sem outras razões, tem o relatório. O recurso voluntário de folha 141 a 155 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Só assim ele conhece. Quanto aos documentos apresentados, conheço, eles estão no conhecimento. Todavia, não vislumbro qualquer relação para com o presente feito, visto que tais documentos são referentes ao processo administrativo final 2011-20, onde consta como contribuinte a pessoa jurídica MTR Transportes Limitada, CNPJ final 000189, sem qualquer relação para com o presente feito. Ele alega uma primeira de vista insanada, que a nulidade, não vislumbrei nulidade nenhuma, foram cumpridos todos os atos, toda a possibilidade de contestação e impugnação do lançamento, então nego o provimento à alegação de nulidade. Do mérito, ele reproduz os mesmos teor da impugnação, então, diante do parágrafo terceiro do artigo 57, anexo 2 do RICARF, eu adoto os fundamentos da decisão recorrida e transcrevo ela inteira aqui. Sobre a dependência para com o processo administrativo final 2011-31, ele alega bis in idem, alegou o recorrente que o objeto do presente processo administrativo está relacionado para com os autos final 2011-31, conforme o cópia anexa ao recurso voluntário, documentos de folha 156 a 253. Todavia, não vislumbro qualquer relação para com o presente feito, visto que tal documento é referente a um processo diferente, de final 2011-20, e não mencionado no recurso, e no qual o contribuinte é a pessoa jurídica MTR Transportes Limitada, de CNPJ 000189, sem qualquer relação para com o presente feito. Por fim, no processo administrativo final 2011-31, o acordo 2301-004-276 negou provimento ao recurso voluntário. Assim, vou no sentido de negar provimento a este mérito. E sobre a representação fiscal para fins penais, tem a súmula 28 do CARF. Então, voto no sentido de negar provimento a esse objeto recursal também. Faço o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É o meu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 13 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ao processo? Não? Márcio, como você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Francisco? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então para o item 3 da pauta, da contribuinte ONZ Transportes Limitada, ME, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Você falou no início que essa decisão do 13 se aplica ao 14. É a mesma situação, isso? Sim. Eu abri os dois aqui, estou confrontando os dois acórdãos aqui. Só muda a rubrica, a natureza, na verdade, aqui, tá? Aqui foram lançados, no 14, terceiras entidades, lá, Educação, INCRA, Senat, SEBRAE. É um período mesmo e a questão é a mesma. E as alegações recursais são as mesmas e as razões de decidir são as mesmas. Exato. Colegas, eu vou replicar, então, no item 14, a mesma decisão do item 13, pelo exposto, né? Só muda a contribuição, as razões dos conselheiros são as mesmas, as razões recursais são as mesmas. Alguém diverge de eu replicar a decisão do 13 no 14? Não? Então, colegas, para o item 14 da pauta, ficará assim. Eu também não divirjo de replicar. Para o item 14 ficará assim o resultado.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Nós ainda temos tempo. O ideal seria se a gente conseguisse, né, julgar. Temos 23 minutos. Esse próximo seu, Gregório, e os do Francisco. A gente vai conseguir fechar 20 processos na manhã. Vamos ver se a gente consegue. Nós vamos encerrar às 12 horas. O próximo item, colegas, é o item 15 da pauta, do contribuinte. Recortes de artigos pedagógicos e educativos limitada. Recortes, indústria de artigos pedagógicos e educativos limitada, item 15 de relatoria do conselheiro Gregório. É uma resolução, né? O processo de ser uma resolução e está voltando, é isso, né, Gregório? Então, 6. Bem, pode iniciar a leitura, então, Gregório. Eu vou direto ao voto, presidente. E aí, havendo necessidade, a gente pode retornar ao relatório. Conforme exposto no relatório, terá-se presente caso de auto de infração relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias de terceiros incidentes sobre a remuneração dos segurados da Previdência Social, sendo composto pelo DBCAD informado, são 2 DBCADs, né? Contribuição patronal e terceiros, em face da exclusão da empresa do Simples Nacional. A contribuinte, em sua peça, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em síntese que a exclusão da empresa do Simples Nacional ainda não é definitiva, visto que a impugnação com efeito suspensivo ainda é pendente de julgamento. Dessa forma, a não observância desse princípio, o julgamento do processo de exclusão do Simples fere o princípio constitucional do devido processo legal e, por não possuir natureza remuneratória, mas sim indenizatória, não incide contribuição previdenciária sobre as seguintes rubricas: aviso previdenciado adicional de 1/3 de férias e 15 primeiros dias de auxílio-doença. Pois bem, com relação à alegação da recorrente no sentido de que o presente lançamento seria improcedente, vez que lavrado antes da existência de decisão definitiva no processo administrativo no qual se discute a exclusão do Simples Nacional, razão não lhe assiste. De fato, o enunciado de súmula CAF número 77 estabelece que a possibilidade de discussão administrativa do ato declaratório executivo de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. Assim, uma vez caracterizada a exclusão do Simples, impõe-se a formalização da exigência do crédito tributário sob pena de se incorrer na decadência do direito da fazenda pública. Ademais, no caso em análise, conforme noticiado pela unidade de origem por meio do despacho de encaminhamento de página 306, após a apreciação da manifestação de informidade do contribuinte, a 6ª turma da DRJ de Ribeirão Preto, por meio do acordo aí informado, decidiu por manter a exclusão do Simples, conforme cópia extraída do processo, que já encontra-se arquivado. Ressalte-se que o contribuinte foi cientificado da decisão por meio da edital número tal. Tendo em vista que não houve manifestação no prazo recursal, o processo foi considerado encerrado e, na sequência, encaminhado para o arquivo. Então, o processo no qual se discute a exclusão do Simples já foi definitivamente julgado desfavoravelmente ao contribuinte. Assim, tornou-se definitiva a exclusão da contribuinte daquele regime simplificado. No que tange a alegação da recorrente, no sentido de que as contribuições exigidas por meio do presente lançamento incidem sobre verbas indenizatórias, tais como aviso previdenciado, terço de férias e 15 primeiros dias de auxílio-doença, melhor sorte não lhe assiste. De fato, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, apesar de questionar de maneira expressa as parcelas mencionadas, não demonstrou a inclusão das mesmas na base de cálculo dos valores ora lançados. A base de cálculo considerada pela fiscalização foi exatamente a mesma considerada pelo sujeito passivo na declaração da contribuição e descontada dos segurados. Considerando o fato acima, percebe-se que os argumentos apresentados pela defesa não merecem acolhimento. Ante exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 15 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Márcio, como você vota? Luiz. Relator. Renata. Acompanho. Rafael. Relator. Francisco. Relator. Ana.
Relator. Eu também acompanho o relator, então para o item 15 da pauta, da contribuinte recortes, indústria de artigos pedagógicos e educativos limitado, ficará sem resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. Colegas, nós temos agora alguns itens do mesmo contribuinte, da mesma contribuinte, que é a Rantei Construções e Incorporações Limitada. Rantei, deve ser Rantei, que é com H, né, H, Rantei Construções e Incorporações Limitada. São os itens 16, 17, 18, 19 e 20. Você vai fazer o julgamento na ordem da pauta, Francisco? Eu tinha botado uma ordem aí, tipo assim, o 19.1, o 18.2, o 16.3, o 17.4 e o 25. Mas eu vou explicar. Eu estou pensando em fazer do 18.2 primeiro, eu explico. O 18.2 aqui é a parte patronal, o 17 empregados, o 16 terceiro, da mesma autuação. Isso aqui foi um arbitramento por desqualificação da contabilidade da empresa de construção civil, e isso reflete também no 20, que é o 78, que é não apresentação de livros e documentos dentro das normas, né, preceituados nas normas. Então, a gente fazendo o 18, eu entendo que é uma decisão que se aproveita aos outros 4, aos outros 3. Perfeito. Agora, o 19 é da mesma empresa, você vê que é de outro ano, 2013, isso aqui é uma diferença de Gilhat, declarada por ela mesma, mas é uma diferença em função de ajuste do FAP, que ela botou um índice menor do que o que foi ajustado para ela, está disponível, né, para a empresa, e aí a atuação é essa. Mas a minha sugestão é a gente começar a fazer o 18, porque o 18 ele se aplica ao 16, 17 e ao 20. 18, e aí né? depois, se der, a gente faz esse outro aqui. Perfeito. Colegas, então nós vamos fazer o julgamento agora do item 18 da pauta, da contribuinte Rantei Construções e Incorporações Limitada. Francisco, pode iniciar a leitura e, se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. O 18 é a parte patronal e destinada ao SAT. Como eu coloquei, ele é diretamente. O resultado ele aplica ao 16, que é terceiros, empregados não retidos e não recolhidas, contribuições, 16 e 17. E ao 20, que é a multa por obrigação acessória, descumprimento de obrigação acessória de falta de apresentação de livros e documentos dentro das normas, né? Aqui na autuação eu pensei alguns pontos aqui, porque como o relatório é grande, a decisão é extensa também, para lendo aqui já compreender lá mais, facilita, a gente diminui lá no final. Conforme o relatório fiscal anexo aos autos, folha 18 a 78, os fatos geradores das contribuições lançadas ocorridos no período de 1 de 2013 a 31 de 2008 é a remuneração dos segurados empregados apurados por aferição direta, com base na mão de obra contida no CUB, custo único básico, custo unitário básico, uma vez que a contabilidade da empresa não demonstra o movimento real da remuneração dos segurados a serviço da empresa nas seguintes obras de construção civil. Aí ela discrimina. A fiscalização informa que a empresa apresentou sua escrituração contábil livre de área e razão, com a observância das normas técnicas e os princípios fundamentais de contabilidade, estes estabelecidos. Aí ela discrimina aqui a legislação que fundamenta. Citando os requisitos extrínsecos e intrínsecos da contabilidade, em especial a individualização e clareza dos lançamentos contábeis, expõe que a empresa não possui um livro auxiliado diário para demonstrar os lançamentos que são efetuados mediante registros simplificados, apresentando exemplos quanto à forma da empresa contabilizar os depósitos bancários e as retiradas bancárias, com os históricos de suprimentos de caixa que, segundo a fiscalização, não demonstra a verdadeira movimentação da empresa. E aí ela vai descreve aqui, exemplificando alguns fundamentos. Ela percebe aqui que ela pega 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Então ela está descrevendo aí o período, que a contabilidade, todo o período ela apresenta deficiência. Isso aqui, eu não vou ler, mas se alguém entender necessário, a gente volta e lê. Mas ele discrimina as contas e
e as falhas encontradas. Para item por item. O salário de contribuição de cada obra foi apurado por aferição indireta. Isso aqui a gente já citou lá, estou escrevendo aqui. Na impugnação, o contribuinte apresenta os seus argumentos. Eu só marquei aqui, destaquei em vermelho, porque o voto ele aprofunda o detalhamento de cada item desse. Aí tem esse detalhe aqui que é interessante, aqui na folha 11. Em face da alegação da interessada de que não é proprietário dos imóveis matriculados de ofício sobre os números tais, foi solicitada a diligência de folha 1288 e 1289 para que a fiscalização verificasse se a documentação apresentada pela empresa se refere às 4 residências unifamiliares matriculadas de ofício e que foram objeto do presente lançamento, confirmando o nome dos proprietários dos citados imóveis e, com relação à residência unifamiliar do Morro das Pedras, matrícula tal, informar se esse imóvel é o mesmo objeto da matrícula de ofício do notal e consta no rol de obras fiscalizadas da ação fiscal. Na informação fiscal de folhas 1291 e 1292, a autoridade lançadora relata que não foi possível obter provas da participação efetiva da empresa Rantei Construções na realização das citadas obras, solicitando a exclusão dos créditos previdenciários lançados referente às matrículas. Isso aqui é o resultado da diligência. O julgador de origem deu parcial provimento. A gente vai mostrar aqui na sequência. No recurso, o contribuinte nada acrescenta que possa alterar, no meu entendimento, o voto do julgador de origem. Basicamente, ele repete os argumentos da impugnação. E aí eu avanço. O recurso é tempestivo, admito, conheço ele. E aí há uma alegação de nulidade que eu enfrento. Ele diz assim: sendo, não se apresenta razoável argumento recorrente de que o lançamento ora concessado é nulo, supostamente porque dita autuação se deu na competência 3/2009, mês de emissão do aviso de regularização de obra do ARO, exatamente como prescreve a legislação. Então, essa preliminar de nulidade eu afasto, entendo que não se aplica, e aí as razões. Alegação, até porque uma das razões lá da nulidade é que a legislação fere princípios constitucionais, é inconstitucional. Aí a gente avança aqui também, nós não temos competência para discorrer acerca desse assunto, como enunciado número 2 do CARF. Documentação apresentada em fase recursal. Eu concluindo aqui, eu enfrento também esse questionamento. E aí concluo, por oportuno, vai consignar o trecho abaixo disposto extraído do recurso. Em todos eles ele transcreve, ele pede a produção de todos os meios de prova em direito admitida e protesta pela eventual necessidade de anexar documentos ou alegações que surgirem para o uso da fato. Ou seja, e a gente rejeita a solicitação genérica do contribuinte no sentido de se permitir a apresentação de novos documentos a qualquer tempo. Eu faço uma consideração aqui também que não se está desconsiderando a decisão do STJ para reconhecer a atividade preponderante por estabelecimento, né? Aí eu coloco aqui, concluindo esse parágrafo, aqui estamos aqui na folha 19 já, contudo, tratando-se de cadastro único, referido percentual será determinado levando-se em consideração a graduação do perigo representado pela atividade preponderante do contribuinte. Ou seja, é um CNPJ, é CNPJ único. Então, eu já estou só registrando aqui que o contribuinte faz menção a isso. Não é o caso. Contextualizada a matéria, passa a análise do caso concreto. A recorrente insurge contra a contribuição para o SAT-RAT, calculada pela fiscalização a líquida de 3 dos índices ser aplicável àquela definida em função da atividade preponderante em cada um dos estabelecimentos. Aí é aquela situação que a gente já colocou, que tem um CNPJ único, né? Uma das situações. E aí, quanto às demais questões alegadas do recurso,
eu me aproveito do início do artigo 57 e adoto as razões decididas do julgador de origem. Aí a decadência, julgador de origem, estou indo aqui, tem os fundamentos, as razões, já que o julgador de origem já considerou a súmula lá do artigo de 8 do STF, e aí ele fecha aqui. Desta forma, estão abrangidos pela decadência as competências relativas ao período de 1 de 2004 a 8 de 2004. Então, isso aqui já foi reconhecido, já pelo 150. O julgador de origem já reconheceu essa decadência. Quanto às demais considerações, aqui eu estou no voto de origem, que eu adoto como razão de decidir. Quanto às demais considerações trazidas pelo impugnante do tópico decadência, entendo que as mesmas se confundem com o mérito do processo. Aqui o julgador está fazendo aquelas considerações que ele, na decadência, ele entrou em detalhes de mérito. Essa que é a principal, principal parte do que foi decidido, que é justamente a escrituração contábil. A verificação do correto recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo contribuinte, bem como o cumprimento das obrigações acessórias decorrentes, tem como premissa a análise da escrituração contábil da empresa, cujos registros devem estar corroborados por documentação idônea, solicitada formalmente pelo auditor fiscal. Esta premissa básica é necessária para identificar e quantificar de forma clara e precisa os fatos geradores ocorridos sobre os quais incide a contribuição previdenciária. Isso se aplica, inclusive, para o caso em tela, que se trata de apuração de remuneração paga assegurada a empregado e contribuinte individuais relativos à obra de construção civil. Aqui ele trata da legislação, dessa obrigatoriedade. Eu estou destacando aí aquelas partes que eu entendi mais relevantes. Verifica-se, portanto, que a análise dos fatos geradores contidos na execução da obra em discussão passa obrigatoriamente pelo exame de diversos documentos e principalmente pelo exame da contabilidade da empresa, cuja prerrogativa do agente fiscalizador está definida em lei. No caso de apresentação deficiente da contabilidade, o que constitui falta de prova regular e formalizada a respeito dos fatos geradores incorridos, os salários pagos pela execução da obra de construção civil devem ser obtidos mediante o cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo à empresa responsável o ônus da prova em contrário. E aqui ele traz os fundamentos. Aqui já estou seguindo a folha 23. Verifica-se, portanto, que a legislação aplicável é muito clara com relação aos documentos que devem ser verificados pelo auditor fiscal, bem como estabelece a prerrogativa do exame da contabilidade da empresa pelo agente fiscalizador e determina qual procedimento a ser considerado no caso de sua apresentação deficiente. Aí eu estou trazendo aqui, na sequência. Consoante demonstrado pela autoridade lançadora, a empresa manteve, em períodos de 2003 e 2004, saldo credor na conta caixa, apurou a incompetência dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 irregularidades na contabilização de depósito bancário, citando como exemplo o lançamento do livro diário do dia 10 de 1 de 2003. Trouxe também como exemplo a operação de 25 de 3 de 2008 para demonstrar lançamentos efetuados pela empresa utilizando-se do suprimento de caixa, mas que, de acordo com o item 3396 do relatório fiscal, essas mesmas operações foram observadas em todos os exercícios fiscalizados, citando como exemplo as datas de 6 de 5 de 2004, 5 de 8 de 2005, 3 de 2 de 2006 e 29 de 6 de 2007. Demonstrou nos itens 3.4 e subitens como são contabilizadas as operações imobiliárias da empresa, apresentando transações ocorridas nos anos 2003 e 2004, evidenciando, com os exemplos ali detalhados, a existência de apartamentos vendidos pela empresa fiscalizada, mas não contabilizados, contabilização de apartamentos recebidos em permuta, que posteriormente são vendidos abaixo do valor recebido, ou seja, sem ganho de capital, declarações da empresa para a Receita Federal do Brasil por meio de imóvel
com valor abaixo do realmente transacionado. Sequenciando. Aí aqui ele faz uma abordagem sobre a legislação que trata das sociedades comerciais, da escrituração. É uma legislação, ele abrange, ele é bem detalhista, o jogador dele foi bem detalhista, ele levantou a lei, decreta, a lei das sociedades comerciais, a lei 10.406, o Código Civil. Então ele traz todo esse arcabouço, que a lei concede ao Conselho Federal de Contabilidade a definição dos princípios, que são aquelas normas, onde inclusive aí se inclui o regime de competência. Então, várias situações onde ele detalha os princípios da oportunidade, então os princípios contábeis, a discriminação do balanço, a demonstração de resultado, a demonstração dos lucros apresentados. Então, ele discorre como deve ser feito as normas brasileiras de contabilidade, demonstrações das mutações do patrimônio, os princípios da prudência, da oportunidade, a tempestividade do registro, o princípio da competência. E aí ele vai descrevendo um a um os procedimentos, inclusive os erros, correção de erros, como se deve ser feito. Tudo isso para ele fundamentar a ocorrência percebida na contabilidade. E aí, sequenciando, já na folha 31. Destarte, o desrespeito aos princípios da oportunidade e da competência provocado por ausência de registro de fatos contábeis na escrituração afeta os atos dos exercícios seguintes, uma vez que, deixando a empresa de escriturar qualquer fato contábil ocorrido, seja de despesa, seja de receita, elementos ativos ou passivos, a consequência é que as suas contas contábeis não refletirão a sua real situação financeira. Os lucros ou prejuízos integrantes do patrimônio líquido da empresa refletirá no balanço social seguinte, permanecendo a irreal situação advinda da omissão de lançamentos, face à demonstração do resultado de exercício não corresponder à real situação financeira da empresa, seja no lucro, prejuízo, componente do ativo, seja no lucro, prejuízo, componentes ativos ou passivos. Assim, entendo o correto procedimento fiscal a despeito de que, para justificar a aferição indireta, tenha se valido o auditor fiscal de fatos ocorridos em períodos decadentes. É porque, dentre os fatos, a gente viu que ali até teve uma parcela foi decadente, mas esse período decadente, que baseou a parte das inconsistências contábeis neles estavam incluídos, eles refletem nos anteriores, mas não só por isso, ele também mostra que nos períodos não decadentes também a fiscalização se apresentava deficiente. Também no processo de afirmação de que não restou comprovada a existência de irregularidade na escrituração contábil da empresa, pois consta nos autos sólidos elementos que comprovam os fatos apontados pela fiscalização. Aí ele vai descrevendo. Consta das folhas 22 a 67 dos relatórios da fiscalização ampla e pormenorizada descrição dos fatos que indicam diversas discrepâncias, inconsistências e omissões na contabilidade da empresa, as quais a impugnação não logrou afastar. Aqui são vários processos, né? Não se trata de fatos isolados, pois estes são contínuos ao longo do tempo, e constata-se da análise destes fatos que efetivamente a empresa apresentou sua escrituração contábil com inobservância dos princípios e convenções contábeis geralmente aceitos e das normas brasileiras de contabilidade editadas, acima citada. Segue uma síntese das situações apontadas pela fiscalização que demonstra as irregularidades presentes na escrituração contábil da impugnante. Aí aqui ele descreve, ele pontua várias situações que ele entende que fundamentam o arbitramento pelo público, justamente para desclassificar a contabilidade. A própria empresa reconhece no tópico relacionado à contabilidade a partir de julho de 2004 que houve falha contábil na omissão do registro de empréstimos temporários pelos sócios e a presunção de saldo credor no mês de agosto de 2004. Todavia, entende que essas irregularidades são pequenas em face do volume mensal de lançamentos. O fato de essas omissões não guardarem relação com a
as contribuições previdenciárias também não prosperam, uma vez que basta a apresentação da documentação deficiente para o procedimento de aferição indireta, o que restou comprovado nos autos. Então, o julgador segue, nesse fundamento ele vai descrevendo, das transações imobiliárias, ele vai pontuando uma a uma. Francisco, deixa eu só interromper você um instantinho. Eu vi no seu voto aqui, né, que tem um bom trecho ainda para você ler. Não sei se vai ler tudo que tem adiante. E já passou do meio-dia. Eu me preocupo parece que você tem um compromisso agora na hora do almoço, né? Você consegue terminar esse voto? Não, eu consigo, porque agora, eu preciso de 2 horas só. Eu preciso saindo, é só assim, se a gente sair 12h15, 12h20, volta 12h20. Ou talvez eu volte até antes, é só uma questão de segurança. Agora, eu não vou entrar em tantos detalhes, porque a gente vai seguindo aqui, se o grupo concordar, é basicamente o fundamento ele vai descrevendo alguns imóveis e as situações das irregularidades constatadas. Olha, aí eu destaquei em maior aí. Sim, eu posso seguir ou o grupo concorda? Por mim, tudo bem. Eu acho que mas eu presumo... por conta dos seus horários, né? Mas Então, nós estamos aqui deixa eu ver, nós estamos aqui... 5 minutos eu concluo. Perfeito, então, pode seguir. Então, seguindo... Aí está descrevendo ponto a ponto as razões por que a contabilidade foi desconstituída. E aí, 3.1 conclui acerca da aferição indireta. Então, eu destaquei em letras maiores aqui. Em decorrência de todos esses documentos, esses elementos de comprovação trazidos aos autos pela fiscalização, não há como acatar os argumentos apresentados no sentido de que os valores reais relativos à remuneração do segurado foram contabilizados na sua totalidade. E aí, o julgador de origem entendeu, isso aqui é basicamente as razões desses fundamentos, né? Ele entendeu que quanto a essas residências unifamiliares, essas aqui são aquelas lá onde houve a decidência, só retornando lá no relatório, só para o grupo entender, essas residências unifamiliares foram aquelas que foram escritas de ofício, e acerca delas, a partir das alegações da impugnação, isso foi diligenciado, e a própria diligência entendeu que deveria ser considerada, deveria ser desconsiderada essa autuação. Então, o julgador de origem, nesse ponto, ele reconheceu a improcedência do lançamento contra essas residências, e aí, só resumindo, ele julgou parcialmente procedente a impugnação, ele reconheceu a decadência lá pelo 150, que a gente já viu inicialmente, e o afastamento da autuação em relação a essas residências, né? E do que foi recorrido, ante o que eu acima coloquei, eu rejeito as preliminares suscitadas e no mérito eu nego o provimento. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, Francisco, desliga o microfone para mim, está dando retorno aqui. Colegas, em relação ao item 18 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto relator ou processo? Não? Márcio, como você vota? Relator. Gregório. Presidente, eu não sei se é possível, se alguém tem alguma objeção, mas a gente poderia concluir o julgamento desse processo no início da tarde? Seria uma vista de mesa, enfim, mas tranquilo. Você... Eu preciso... não sei se alguém... Então, colegas, vamos tirar esse processo, porque se você já tivesse em condição de votar, a gente faria a votação. Parece que esse item aqui ele vai ser aplicado aos demais, à exceção do item 19, mas você gostaria de dar uma olhada no processo, né? É isso, né, Francisco? Sim. Ele vai ser replicado, né? Exatamente. É porque esse aqui é o patronal e SAT, e os outros é o terceiro e da parte dos empregados. E a multa em função dessa contabilidade justamente da deficiente. Perfeito. E como, Gregório, você dá uma olhada no processo, né, Gregório? Então vamos tirar esse processo com vista de mesa e a gente retoma à tarde, então. Acho que a gente podia iniciar a sessão da tarde finalizando esse, né? Que já está bem encaminhado.
Tá bom? Pode ser assim, então, Gregório? Então, colegas, vista de mesa para o item 18 da pauta, tá? Item 18 da pauta, vista de mesa, nós retomamos o julgamento no início da tarde, tá bom? Colegas, então, vamos interromper agora para o nosso almoço, agora é 12h07, a gente vai retornar às 14 horas, pode ser às 14 horas? 14h10 por aí, pode ser, né, Francisco? Então, tá. Colegas, só um detalhe, o nosso intervalo é 1 hora sempre, tá? A semana inteira, 1 hora, o julgamento é das 9 às 13 e das 14 às 18. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo um intervalo de 11 de 2 horas, a gente começou a reunião às 8, estamos indo até às 12, passou até um pouquinho das 12, e retomamos às 14 horas, hoje, excepcionalmente, 2 horas de almoço, tá bom? Então, tá. Rafael e Janaíne podem interromper a gravação.